Olá, herdeiros do reino, bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. E hoje, quarta-feira, mais um vídeo fresquinho para vocês, uma mensagem para aquecer o coração, para renovar a fé, a esperança, para trazer renovo para os dias de vocês e aquele sentimento de que Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. Por mais que às vezes parece que ele sai do controle, ele sempre está no controle. Hoje eu quero trazer para vocês uma história muito linda, pouco falada, mas que é um exemplo maravilhoso de que tudo o que a gente planta, a gente colhe. Seja lá o que for, se a gente plantar coisas boas, a gente vai receber coisas boas. Se a gente plantar coisas ruins, a gente vai receber coisas ruins. O mal, ele nunca vence. O bem, ele sempre vai prevalecer. Ainda que o mal prevaleça por algum tempo, é só para depois Deus mostrar que é Ele que faz acontecer o certo, o que é justo. Hoje eu vou contar para vocês da história de Mardoqueu. Vocês já ouviram falar no Mardoqueu? É uma história muito linda e é uma história que faz com que a gente veja que o feitiço sempre se vira contra o feiticeiro. Vocês podem ter certeza, se hoje vocês têm alguma pedra de tropeço, vocês têm aquela pessoa que está importunando, que está fazendo de tudo para tirar vocês do lugar onde vocês estão, que está fazendo de tudo para que a sua vida vire um completo caos. Essa pessoa que está tramando contra você, essa pessoa que está criando situações negativas na sua vida, você pode ter certeza que tudo que ela está preparando para você vai ir contra ela. Essa é a lei do retorno, essa é a justiça divina. Podem ter certeza. A história do Mardoqueu está no livro de Esther, que é outra história que eu amo, a história de Esther. Mas hoje eu quero falar sobre Mardoqueu, porque é um excelente exemplo disso tudo que eu estou falando com vocês nesse momento, e eu tenho certeza que existem pessoas que precisam ter essa certeza dentro do seu coração, porque estão vendo tanta injustiça, tantas coisas acontecendo e precisam ouvir essa palavra. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 8, vai dizer: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los ficar. Amã era o braço direito do rei Assuero naquela época. E esse Amã, ele já tinha conseguido esse posto. Perdão, pessoal. O clima aqui em São Paulo tá uma loucura. Então eu tô assim, ó, gripe, rinite, tudo que é it que vocês imaginar tá acontecendo nesse momento aqui na minha vida. Mas o propósito é sempre maior e hoje é dia de vídeo, então eu vou cumprir sempre o propósito. Então esse Amã, ele já conseguiu esse posto de braço direito do rei, porque ele trapaceou, enganou, mentiu, ele fez várias coisas para chegar nesse posto de chanceler, né? Ele era o braço direito do rei. E esse Amã, ele odiava o Mardoqueu e os judeus de maneira geral. Mas o Mardoqueu, ele tinha dois motivos pelo qual ele odiava Mardoqueu. Primeiro, porque um certo dia Mardoqueu estava no portão do palácio e escutou uma trama contra a vida do rei. Então ele fez essa mensagem chegar até a rainha Esther, que era a sobrinha dele, tá? Então isso aí, tô tentando resumir aqui pra vocês. Então a Esther era a sobrinha de Mardoqueu, virou rainha, né? E o Mardoqueu fez chegar até ela essa trama contra a vida do rei. Quando isso chegou até o rei e se fez saber que tinha sido Mardoqueu que alertou o rei, o Amã já passou a odiar Mardoqueu. E Mardoqueu também não se curvava perante ele. Por ele ser uma autoridade, as pessoas por onde ele passava se curvavam. Mas Mardoqueu não se curvava, porque Mardoqueu sabia que existia maldade nele. E Mardoqueu não ia se curvar para ninguém que não fosse o Deus de Israel. Então, o Amã, ele ficou com muita raiva do Mardoqueu e começou a planejar um plano para acabar
com a vida de Mardoqueu. Só que não bastava para ele só matar Mardoqueu, ele queria acabar com todos os judeus. E por isso, o que ele fez? Né? Ele, como era o braço direito do rei, ele foi até o rei e falou: olha, né, eu acho que eles têm que... É um povo que pensa diferente da gente, não segue as nossas leis, eles têm um modo diferente de agir. Eu penso que eles devem ser exterminados, vamos matar todos, vamos dar um jeito. E o rei, como não queria se envolver muito, o rei já estava... o rei Assuero naquela época, ele estava vivendo o luto da morte do outro braço direito dele. Então ele estava num momento muito sensível, fragilizado, e ele disse: tá aqui, ó, pega o meu anel de prata e faça, né, carimbe o que tiver que carimbar, faça o que tiver que ser feito, eu nem quero saber de nada. E deu esse poder e essa autoridade justamente para Amã, que era um inimigo, né, ele não sabia. E aí Amã então espalhou os cartazes, né, que todos os judeus seriam mortos e exterminados de todas as províncias e que eles não queriam mais saber de judeus. Espalharam esses cartazes. E quando Mardoqueu soube disso, ele se vestiu com sacos de pano, com cinzas, e começou a questionar Deus: mas como, Senhor? Mas como é possível que vão destruir o nosso povo? Não é possível. E aí o Mardoqueu fez essa notícia chegar até Esther, porque ela não sabia de nada disso. Esther, a rainha, ela não sabia de nada disso. E quando ela soube, então ela fez um plano, o que envolveu jejum, oração. Ela fez um plano guiado por Deus e pediu que Deus desse sabedoria e discernimento para que ela pudesse reverter essa situação. Para resumir para vocês, pessoal, o que aconteceu? A Esther, com muita sabedoria e discernimento, chamou o rei e o braço direito dele, Amã, justamente o inimigo que queria acabar com todos os judeus. Vale lembrar que a Esther, o nome dela de verdade era Radassa, né? E ela foi levada junto com todas as outras virgens para o palácio do rei para ser concubina. E depois o tio dela disse que ela não podia dizer que ela era judia, então que ela assumisse o nome de Esther. Por isso que o nome dela é Rainha Esther. E o que aconteceu, pessoal? O que eu tô contando aqui pra vocês é que tudo que Amã começou a tramar contra os judeus se voltou contra ele e o povo dele. Olha que forte. Esther então preparou um banquete para os judeus, para o rei e para Amã. E ela ofereceu esse banquete, e o rei se agradou muito desse banquete e disse que ela podia pedir o que ela quisesse, inclusive metade do reino dele. E ela segurou uns dias para falar o que é que ela queria. E aí, pessoal, nesse meio tempo, Amã mandou colocar uma forca para enforcar o Mardoqueu, porque ele não admitia que Mardoqueu não se curvava perante ele. Então ele passava e Mardoqueu não se curvava. E para ele era inadmissível que Mardoqueu não se curvava para ele quando ele passava. Era o único que não se curvava. Então, instigado pela família, né, falou: coloca uma forca lá e mata ele de uma vez. E ele disse: é isso mesmo que eu vou fazer. E aí ele colocou uma forca muito alta, não lembro agora, na Bíblia fala a medida, inclusive. Colocou uma forca muito alta para matar Mardoqueu. Só que ele não esperava que, né, na noite anterior, Esther revelaria ao rei que o Amã tinha mandado matar todos os israelitas e que ela estaria incluída porque ela também era judia, né? Ela também era de Israel. E quando isso acontece, se descobre ali toda a trama, né, do Amã. E aí, quem vai parar na forca é o próprio Amã, ou seja, a forca que ele fez para matar Mardoqueu é a forca na qual ele mesmo morre, ou seja, ele preparou tudo para matar o outro. E quem morreu enforcado foi ele. Mais do que isso, Deus honrou publicamente Mardoqueu, porque tinha uma dívida de gratidão com ele, porque Mardoqueu alertou Esther sobre o que estavam conspirando contra a vida dele, e deu a ele então o posto de braço direito dele. Percebam que Deus por algum tempo deixou o mal agir,
através da vida de Amã, e ele fez algumas maldades. Mas Deus, ele honrou a Mardoqueu e o colocou num lugar de honra. E diante dos olhos de todos, ele foi elevado, exaltado. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando alguém está tentando o seu mal, quando alguém está fazendo de tudo para te destruir, quando alguém está fazendo de tudo para tirar você da sua paz, quando alguém está tentando de tudo para tirar você de cena, você pode ter certeza que lá em cima tem um Deus que está vendo, não está gostando e vai entrar com providência para te exaltar. E aqueles que tramam contra a sua vida, que tramam contra a sua prosperidade, que jogam palavras contrárias, que fazem de tudo para que você seja defamado, desvalorizado, que você caia num buraco sem fim, que você morra, que você suma, essas pessoas terão o fim que elas desejaram para você. Então não se abatam quando vocês perceberem que existem pessoas que estão tramando coisas contra você. Quando vocês perceberem que existem pessoas que estão fazendo de tudo para te destruir. Porque Deus, ele está fazendo de tudo para te honrar. Quando o teu inimigo está fazendo de tudo para te destruir, Deus está vendo e ele está fazendo de tudo para te honrar e para te exaltar. A sua posição é ficar em silêncio, ficar confiante, com fé que Deus está vendo e ele se levantará ao teu favor. A história de Mardoqueu, ainda que eu contei muito resumidamente, pessoal, é um exemplo vivo de que Deus faz o feitiço virar contra o feiticeiro. Eu quero declarar e profetizar sobre a vida de cada um de vocês que assistiram esse vídeo, que receberam essa mensagem, que pegaram essa palavra, que Deus faça cair por terra todos os teus inimigos e que resplandeça sobre você a luz de Deus, que ele te exalte perante todos os teus inimigos, para que eles saibam que Deus é fiel a você e ele nunca te desamparou. Não tem como ser bem-sucedidos os planos dos inimigos na vida de alguém que é um escolhido de Deus, que é uma pessoa que confia, que busca, que ora e que entrega os seus caminhos ao Senhor. Deus, ele vai sempre te honrar. Você pode hoje não estar vendo ainda e talvez você se questione a Deus: como é possível, meu Pai, que o mal está prevalecendo? Deus hoje ele manda te dizer: o mal prevalece até por algum tempo, mas o que prevalece, o que acontece depois é a vitória daquele que não baixa a guarda, daquele que não deixa de acreditar que Deus é com ele e que ele vai se levantar ao seu favor. Tenha certeza disso. Obrigada a todos vocês que escutaram essa palavra, que receberam essa mensagem. E do fundo do meu coração, perdão, pessoal, o propósito é sempre maior. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, renovar a força, renovar o ânimo. E que muito em breve vocês possam ver todos os seus inimigos caindo no buraco que eles cavaram para você. Ou na forca que eles fizeram para ser o seu fim. Vai ser o fim deles. Não se preocupem. Permaneçam na posição de filhos e filhas de Deus. Escolhidos, cuidados e amados. Que Deus, ele jamais vai desamparar. Ele jamais vai deixar de cuidar dos seus filhos. Podem ter certeza disso. Me perdoem por estar gravando assim, mas eu honro com que eu me comprometo. E infelizmente peguei essa gripe agora sábado passado. O tempo estava muito ruim em São Paulo. E às vezes a saúde dá uma balangada, né? Às vezes acontece. Mas o importante é estar aqui com vocês, passar a palavra e cumprir o que Deus colocou no meu coração e de pregar o evangelho. Desejo do fundo do meu coração que vocês entendam essa palavra, tomem posse e creiam, porque grandes são as coisas que Deus vai fazer na vida de vocês. Todos vocês que estão chegando aqui, que não me seguem ainda no Instagram, nem no Quai, sejam bem-vindos ao canal, se inscrevam. Não deixem de se inscrever, sempre vai ter uma palavra para alegrar o coração de vocês, para trazer renovo, para trazer fé e esperança. Fiquem com Deus.